Boa tarde para você aí de casa. Esporte Record Interior Especial de sábado chega com muita informação da nossa região. Confira os destaques de hoje. Com o elenco ainda em formação, o Noroeste segue se preparando para disputar a Série A3 do Paulista. Sem poder contar com o estádio Alfredo de Castilho, time treina em campos de cidades da região. Já o São Bento fez nesta sexta-feira o segundo jogo treino preparatório para o Paulista da Série A2. Depois de bater o Desportivo Brasil, o Bentão venceu a partida contra o Sub-20 do Corinthians. Já em Marília, a expectativa é para a conclusão das obras do estádio Abreuzão. Reforma deve ficar pronta apenas para o início da disputa da Série A2 no final de janeiro. Diretoria busca alternativa para a Copa São Paulo. Sábado de rodada para os times da nossa região no NBB. Liga Sorocabana busca a reabilitação da derrota para a Franca diante do Forte Uberlândia, fora de casa. Já o Bauru Basquete quer manter o embalo do título paulista, quebrando a invencibilidade do líder Limeira. E no quadro Memória Record, vamos relembrar momentos da carreira do ex-goleiro João Marcos, com passagens por grandes clubes paulistas e seleção brasileira. Ele fala do drama vivido após parar de jogar futebol. Isso e muito mais sobre o esporte na nossa região agora no Esporte Record Interior. Começamos falando dos times da nossa região que se preparam para o Campeonato Paulista de Futebol. Ainda sem poder contar com o campo do estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste segue a preparação para a disputa da Série A3 em campos de cidades vizinhas a Bauru. O elenco ainda está em formação e, segundo o técnico Luciano Sato, muita gente ainda deve chegar até o início da competição, mas já tem reforço treinando e pronto para ajudar a Maquininha Vermelha a conquistar o acesso. E lá vai o Norusca para o Desafio 2014, disputar o Campeonato Paulista em fevereiro. Se depender dos 6 novos contratados, a Série A3 vai ficar pequena para tanta expectativa. Entre as novidades está o meia Gilson, que veio de Santa Catarina para a Cidade Sem Limites. O Noroeste, time de tradição, né, de camisa. A impressão foi boa, é trabalhar bem, né, e focar para tentar subir. Para o campeonato, os jogadores terão o comando de Luciano Sato, ex-técnico da Maquininha Vermelha, que está de volta à frente do time principal e também do Sub-20. Sato acompanhou as dificuldades financeiras do clube neste ano, mas o foco agora são os treinos e a definição do time para a disputa que está por vir. O principal é a montagem do elenco agora. E precisamos já trabalhar já 2 meses antes. Nós já temos uma base aí de uns 10, 12 jogadores. Estamos trabalhando a parte física, né? E aguardando aí novos jogadores que chegarão no dia 2 de janeiro do ano que vem. Sabe aquela história que o gramado do vizinho é sempre o mais verde? Pois é, parece que foi isso que aconteceu com o time do Norusca, que passou a treinar também no Estádio Municipal de Piratininga. O motivo é poupar o gramado do Alfredo de Castilho para a Copa São Paulo, que começa no mês que vem. Há 2 meses já começamos a reformar o gramado do Alfredo de Castilho. Então nós estamos usando uma vez por semana lá, o Sub-20, o profissional também uma vez, para que possamos, né, preservar com a Copa São Paulo chegando. O gramado está um tapete para chegar na Copa São Paulo e na abertura da A3. A gente está em plenas condições aí de uso. Esse elenco aqui só joga mesmo em fevereiro. E se Luciano Sato quiser, vai ganhar mais um reforço. O nome desse figura aí é Robson Cardoso, cidadão de Piratininga, que roubou a cena no treino. Toda vez que via a câmera, começava a bater uma bolinha. Robson nos revelou o sonho dele, aos 42 anos. Eu jogo no gol, gostaria de ser goleiro. Então, pensando na minha carreira. Você acha que ainda está em tempo aí de você ser jogador? Acho que tem tempo ainda. Tem que treinar mais um pouquinho? É, tem que treinar mais um pouco, né? Fazer mais um pouco de esforço, né? Senão, aí não dá certo. Aquele novo jogador ali, você acha que ele leva jeito?
Ah, leva, hein? Tem bastante qualidade, hein? Tá precisando melhorar o preparo físico só. Ah, só um pouquinho ali com o Felipe, ali um mesinho ele já tá bem fininho. Já. Ele tá um pouquinho acima do peso, né? Então não ajudaria a gente, né? Mas é sempre bem-vindo a gente ajudar todo mundo, né? Como torcedor. Sem dúvida, na torcida ajudaria muita gente. Mesmo sem o Robson, o time segue focado à Série A3 do Paulista, que o diga o atacante Ney, recém-chegado ao clube. Um time de ponta aqui de São Paulo, né, já é conhecido, e a expectativa que a gente tem é conseguir levar o Noroeste onde merece, que é sempre estar levando um nível alto, que agora eu consegui esse acesso aí, toma informação ainda, precisamos melhorar muitas coisas, mas sabemos que temos condição de conseguir nosso objetivo. Quem também segue se preparando para o Campeonato Paulista, mais da Série A2, é o São Bento. O Bentão fez nesta sexta-feira o segundo jogo treino preparatório para a competição. O adversário foi a equipe sub-20 do Corinthians. O que dizem por aí de que esse finzinho de ano não dá mais nada não se aplica ao São Bento. A equipe sorocabana está a todo vapor na preparação para a disputa da Série A2 do Paulista do ano que vem. E nada melhor que um jogo treino para ajudar nessa pré-temporada. Melhor ainda se o adversário tiver tradição. Nesse caso, do outro lado do campo estava o Corinthians, a equipe sub-20 cheia de disposição. É sempre muito importante numa fase de preparação, você tem que trabalhar vários itens, entrosamento, definir o perfil de equipe, definir a questão tática, mas os resultados, eles não vão deixar nunca de ser importantes, que eu acho que a equipe ela tem que começar a ter um perfil de gostar, de pelo menos não perder já na fase de preparação. E se você puder se preparar sem perder, é sempre muito bom. E para os garotos do Coringão, o jogo também é importante. O time se prepara para disputar a Taça São Paulo de Futebol Júnior logo no início do ano. Encarar uma equipe profissional ajuda e muito. É ótimo. Buscando a experiência que a gente está querendo dar para os meninos, a rodagem que a gente está querendo dar para essa molecada, vamos dizer assim, desse sub-18. Para nós é importantíssimo, um time que subiu, né, esse ano para A2, um time que deve estar bem, que tem uma estrutura boa, para nós é importantíssimo esse jogo. Esse foi o segundo jogo treino do São Bento antes do Paulistão. No primeiro, o Bentão venceu o Desportivo Brasil por 5-3. E teve até torcida na partida desta sexta-feira. Torcedor que se preze, acompanha e empurra o time em qualquer lugar. Agora, o azulão sorocabano tem mais um jogo marcado antes do Natal. Depois disso, vem o recesso de fim de ano. Mas já no início de janeiro, tudo recomeça em ritmo acelerado. Temos mais um jogo treino contra o Ituano, né? O nosso intuito era esse. Depois da terceira partida em diante, já começar a colocar um grau de dificuldade maior, né? Uma exigência maior na nossa equipe, com equipes da elite do futebol paulista. E nós estamos procurando fazer tudo bem planejado para que nós possamos chegar aí na data de estreia com a equipe próximo daquilo que nós achamos que é o ideal. E o São Bento venceu o jogo treino contra o sub-20 do Corinthians por 2-0. Outras duas equipes da nossa região também realizaram jogos treinos nesta sexta-feira como preparação para o Paulistão 2014. O Linense jogou em Novo Horizonte e foi goleado pelos donos da casa por 4-0. Já o MAC foi até Jundiaí e perdeu de 3-1 para o Paulista. Agora, quer faturar R$10 mil essa semana? Esse prêmio sai na próxima quarta-feira e você pode ser o ganhador dessa bolada. E olha, ligando hoje, cada pergunta respondida, você ganha 10 chances para concorrer a esse super prêmio. Pega agora o telefone e ligue no 14 99776-2345 e digite a opção 7. Lembrando que você ainda concorre a vários prêmios de 5 mil e ao super prêmio de 50 mil reais. Gente, é muito dinheiro. Comece a ligar agora no 14 99776-2345 e digite a opção 7. E é do estádio do MAC que nós vamos falar agora. Interditado há quase 2 meses, o Abreuzão se tornou um grande canteiro de obras. A reforma foi uma exigência do Ministério Público, mas pode comprometer o início da nova temporada do Marília, principalmente na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O som da betoneira é o mais ouvido atualmente no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal e Marília. A reforma, que só começou no dia 9 de dezembro, depois de mais de um mês de interdição, agora segue a todo vapor.
mas ainda há muito a ser feito para que o velho Abreuzão esteja em ordem novamente. A interdição foi determinada pelo Ministério Público depois do descumprimento de um termo de ajustamento de conduta de 2009, no qual a administração municipal já tinha se comprometido a realizar as adequações necessárias para o funcionamento do estádio. E nós já estamos correndo com isso, que é a liberação de verba, licitação, isso tem tudo uma demora. Na primeira licitação não apareceu nenhuma empresa interessada, na segunda apareceu as 3 empresas e uma estava regulamentada, conseguiu a licitação, onde foi agora liberada a ordem de serviço no dia 9. De acordo com o que foi estabelecido pelo Ministério Público, estão sendo construídas 2 rampas de acesso e um banheiro adaptado para pessoas com deficiência, além da construção de 3 bebedouros e da reforma geral dos sanitários. O reforço da estrutura da cobertura dos setores 4 e 10 das arquibancadas já foi concluído, mas o serviço ainda precisa ser vistoriado para a liberação do laudo, que deve atestar a segurança para os torcedores. Diante de tudo isso e com a proximidade das festas de fim de ano, os operários devem permanecer no local, inclusive aos finais de semana e feriados, até o término do serviço. De acordo com um representante da empresa contratada pela Prefeitura para executar as obras, o cronograma inicial previa 3 meses de trabalho. Mas para que o Marília Atlético Clube possa disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, o ritmo foi acelerado e tudo deve estar pronto até o dia 20 de janeiro. É um desafio, sempre é um grande desafio para nós, né, para concluir essa obra nesse tempo recorde que a gente está pretendendo concluir. Mas sim, acredito que a gente vai conseguir sim executar essa obra dentro desse prazo previsto. Mesmo assim, o estádio não deve ser liberado a tempo da realização da Taça São Paulo de Futebol Júnior. E a diretoria do MAC busca alternativas, já que a cidade deverá ser uma das sedes da competição. Nós já mostramos que enquanto o Abreuzão está interditado, os treinos das categorias de base e da equipe principal do Marília são realizados em um clube da cidade e até em outros municípios da região. Mas as dificuldades extracampo enfrentadas pelo Tigrão não abalaram os torcedores, que seguem confiantes, pelo menos com relação à reestruturação do time para a nova temporada. Se vai dar tempo eu não sei, né? Porque o negócio está complicado aí, tal, mas a gente está na esperança que já no ano que vem esteja aberto para a gente continuar acompanhando os jogos do MAC aí. A expectativa é muito grande, porque o time eles têm investido bastante, tem feito uma seleção muito boa, tem trazido bons profissionais. Eu acredito que o Marília, dessa vez, ele vai subir para 1. Hoje vamos falar da relação entre o esporte e a Santo André Alimentos. O café Santo André, por exemplo, em doses moderadas, 200 ml por dia, ajuda no controle da pressão arterial, deixa a pessoa mais ativa, fazendo que a liberação de gordura na corrente sanguínea seja mais eficiente. Para quem pratica esporte, um cafezinho antes é sempre bem-vindo. O achocolatado Santo André, além de saboroso, é rico em vitaminas, possui 10, elevando muito a qualidade nutricional, deixando as pessoas com muito mais energia. O arroz e feijão Santo André juntos formam um par perfeito em termos culinários e nutricionais. Além de serem fontes de proteínas, os 2 alimentos são os maiores fornecedores de carboidratos para o organismo, importantes para o metabolismo corporal. Para finalizar, as batatas Santo André e os salgadinhos Artilheiro Santo André completam a lista de alimentos que se relacionam muito bem com as pessoas amantes do esporte. Excelente opção para quem prefere ficar nos bastidores, assistindo e incentivando seus atletas preferidos. Alimentos Santo André e o esporte, uma relação que se completa. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa no dia 3 de janeiro e a garotada do Noroeste já vem treinando pesado há bastante tempo. Tudo para fazer bonito na competição. Afinal, o Bauru será uma das cidades sedes e a expectativa da equipe é chegar longe na Copinha. Sabe aquela expressão, aqui é trabalho? Pois é, ela está sendo seguida à risca pelo técnico Luciano Sato, que comanda o Sub-20 do Noroeste. Os meninos da Maquininha Vermelha treinam praticamente a semana toda, em 2 períodos. Tanta determinação tem um motivo: chegar bem no campeonato mais importante da categoria. Copa São Paulo é uma competição curta, é igual se fosse a Copa do Mundo aí dos adultos. Mas para os meninos essa é a Copa do Mundo, então tem que chegar no ápice, tem que chegar na melhor forma
física, técnica e tática, para que eles possam mostrar serviço, mostrar um bom desempenho, para que possa haver interesse por outras equipes ou até mesmo alguns jogadores integrarem a equipe profissional do Noroeste. De acordo com o treinador, o elenco já está fechado para a Copinha. No entanto, ele espera que a federação abra uma nova rodada de inscrições para jogadores que chegaram depois do prazo limite. Um dos destaques do time é o atacante Matheus Aguiar. Criado nas categorias de base do Norusca, o jogador espera fazer um grande campeonato. A Copa São Paulo é a vitrine, né, para todos os jogadores da categoria sub-20. Todos querem aparecer, todos querem ganhar, passar da primeira fase. É o campeonato, é o ápice do campeonato, né, sub-20. Vocês vão pegar pelo menos 2 pedreiras, aí o Flamengo já na primeira fase e também o Santo André. Isso de alguma maneira aumenta o nervosismo ou não? Está com a cabeça equilibrada? 11 contra 11, é dentro do campo que a gente resolve, o nome não vai fazer diferença, o que vai fazer diferença é a gente jogar e jogar bem. A possibilidade de disputar a Copa São Paulo mexe com os ânimos dos jovens atletas. A ansiedade é bastante grande, porque foi o ano inteiro esperando por esse campeonato, né? É grande. Juninho é o mais novo do grupo, tem apenas 17 anos. Essa é a primeira Copa São Paulo dele como titular. Apesar da pouca experiência, o atacante tem o discurso na ponta da língua. É uma responsabilidade enorme, né? Pelo pessoal ter 19, 18 anos e eu apenas 17 anos, jogar já de titular numa Taça São Paulo é enorme. Mas o professor Sato, graças a Deus, tem me elogiado, tem me dado a oportunidade e estou abraçando a oportunidade. Espero fazer uma boa taça aqui, já que é dentro de casa, né, uma responsabilidade maior por ser a sede, torcida, imprensa. Mas vou procurar me adaptar ainda, já que não está caindo a ficha, mas se Deus quiser, vou fazer uma boa taça. A equipe de Bauru faz a estreia na competição no dia 3 de janeiro como cabeça de chave e tem a vantagem de fazer todos os jogos da primeira fase em casa. Apesar disso, o time tem pelo menos 2 pedreiras pela frente, o Santo André e o Flamengo do Rio de Janeiro. É um grupo difícil, né? Porque passam apenas o primeiro colocado de cada grupo e os 6 melhores segundos colocados por índice técnico. Então diminuiu. Ano passado eram 9, hoje, esse ano vai ser 6. Então vai ser difícil, mas o Santo André é uma equipe forte, o Flamengo muito forte, né? O Aquidauana a gente não conhece, mas eu estou tendo informações dele. É uma equipe que foi campeão no Mato Grosso, uma equipe também que vem para brigar. Então na Copa São Paulo é igual a Copa do Mundo, não tem jogo fácil. Você tem que se preparar, né? Tanto mentalmente, fisicamente, tecnicamente, para chegar no jogo e errar o menos possível. Atenção! O bálsamo 12 ervas Herbamed é um poderoso analgésico e anti-inflamatório natural indicado para reumatismo, artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, torções e torcicolos. Ativa a circulação, acabando com aquelas insuportáveis dores e cansaço nas pernas e pés. Elimina amortecimentos, formigamentos e cãibras e ainda auxilia no tratamento das varizes, varicoses, celulite e gordura localizada. O bálsamo 12 ervas contém arnica, castanha da Índia, erva Santa Maria, copaíba, ginkgo biloba, sucupira, sebo de carneiro e muito mais. Não passe dor. Passe o bálsamo 12 ervas Herbamed, que você encontra nas melhores farmácias da região. Mas cuidado com as imitações. Exija o bálsamo 12 ervas Herbamed. Depois do intervalo, o assunto é basquete aqui no Esporte Record Interior. Depois da derrota no meio da semana para a Franca, a Liga Sorocabana busca a reabilitação fora de casa contra o Forte Uberlândia. Já o Bauru Basquete joga no ginásio Panela de Pressão e quer manter o embalo do título paulista, quebrando a invencibilidade do líder Limeira. Até já! Esporte Record Interior de volta para falar da rodada deste sábado do NBB. As 2 equipes da nossa região entram em quadra daqui a pouquinho pela competição. A Liga Sorocabana, que vem de derrota fora de casa para a Franca na última quarta-feira, tem pedreira de novo pela frente. O time do técnico Rinaldo Rodrigues
encara a forte equipe do Uberlândia às 7 horas da noite no ginásio Sabiazinho. E o objetivo dos sorocabanos é um só: vencer e sair da incômoda penúltima colocação na classificação geral. Lembrando que nesta temporada do NBB, os 2 últimos colocados serão rebaixados. A Liga Sorocabana não terá desfalques para a partida de logo mais no Triângulo Mineiro. Já o Bauru Basquete joga em casa no ginásio Panela de Pressão na rodada de hoje do NBB. O time do técnico Guerrinha enfrenta às 6 da tarde o líder invicto da competição, Limeira. Adversário difícil, mas a equipe bauruense vem embalada pela conquista do título paulista sobre o paulistano na última segunda-feira. O momento para o Bauru Basquete é de buscar a recuperação na competição nacional, já que a equipe tem apenas 2 vitórias em 5 jogos até aqui no NBB. E a tabela favorece os bauruenses na busca desse objetivo. Depois da partida de hoje, contra Limeira, Bauru faz mais 2 jogos seguidos em casa. Contra o Macaé na próxima quinta-feira e contra o Flamengo no sábado que vem. Larry Taylor e Murilo Becker serão poupados no jogo de logo mais, em razão de que os dois possuem lesões. Todos os demais jogadores, inclusive o ala Josimar Ayaza, que não disputou as finais do Paulista, estarão à disposição de Guerrinha. E agora a virada da sorte. A cada pergunta respondida, somente hoje você ganha 10 chances para concorrer ao prêmio de R$10 mil que sai na próxima quarta-feira. Quanto mais você responder, mais chances tem de ganhar. Começa a ligar agora no 14 99776 2345 e digite a opção 7. Lembrando que ligando hoje, você também está concorrendo ao prêmio de R$5 mil e ao super prêmio de R$50 mil que sai no próximo sábado. Não fique fora dessa. E voltamos a falar de futebol aqui no Esporte Record Interior. Essa semana eu fui às ruas saber dos torcedores o que eles acharam do Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Uns acharam fácil, outros nem tanto, mas todos estão confiantes na seleção canarinho. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, já conhece seus adversários do Grupo A e já sabe como vai ser os jogos. Quer ver só? O Brasil estreia jogando contra a Croácia, depois pega a seleção do México e encerra a primeira fase jogando contra a seleção de Camarões. Nós vamos ver o que as pessoas acham desse Grupo A. Croácia, México e Camarões, rapaz, tranquilo. Olhando aqui o Grupo A, você acha que o Brasil passa fácil? Fácil não, mas tem tudo para passar. Eu acredito que o México aí seja o time mais complicado, que faz uns 4, 5 anos que a gente não consegue ganhar deles, mas acredito no Brasil sempre. Olhando aí a chave do Brasil no Grupo A, você acha que vai ser fácil? Bom, vai depender um pouco das 2 seleções ali, o México e Camarões. A Croácia nunca foi muito forte, mas o México e Camarões é meio que um tiro no escuro, falar mais ou menos se vai passar fácil ou não. Mas pode ser que passe. A seleção esse ano está bem forte, com o Felipão na frente de novo. Então, provavelmente, a gente tem muita chance, mas acho que não vai ser tão fácil. Grupo A, Brasil, Croácia, México e Camarões. Você acha que vai ser fácil para o Brasil? Vai ser fácil para o Brasil, com certeza. E esses times que você está vendo aqui, você acha que nenhum deles pode surpreender o Brasil? O México, às vezes, pode empatar com o Brasil, mas os outros 2 o Brasil ganha, com certeza. Não passa fácil. O Brasil tem o fator casa, fator torcida, mas não é fácil não. O Brasil, eu acredito totalmente no título mundial para nós. Confio muito no Filipão, na força da torcida brasileira, na raça dos jogadores. Mas o Brasil vai ter algumas dificuldades com Camarões, mas na minha opinião, classifica o Brasil em primeiro lugar, o México em segundo lugar. Olhando aqui o Grupo A, você acha que o Brasil passa fácil dessa chave? Eu acredito, sou bem confiante. Esse grupo é bem fácil deles estarem conquistando o título, com certeza. E Brasil, é campeão, é certeza que vai ganhar e vai passar essa Copa. E nós vamos comemorar aqui no Brasil, né? Merecemos. Agora quero falar de saúde para você e toda a sua família. Quero falar do Plano de Saúde São Lucas. O São Lucas completa 30 anos. 30 anos de bom atendimento e de qualidade na prestação de seus serviços. Quero contar para vocês as novidades que o São Lucas tem. Com o São Lucas, você vai ter o plano de saúde que a gente tanto deseja. Tem o plano essencial, para você que procura um ótimo custo-benefício.
tem o plano ideal para você que valoriza uma ampla rede de atendimento. E o plano pleno, para quem busca um plano de saúde completo. É o conforto e a praticidade de ter plano odontológico e plano de saúde juntos. Esse é o plano pleno. Esse eu uso, eu confio. Quer saber mais? Neste mês o São Lucas está com uma super promoção. Contratando seu plano de saúde, você terá 10% de desconto nos primeiros 6 meses. Acesse o site e confira todos os detalhes de contratação. saudesaulucas.com.br ou ligue lá e aproveite, afinal, estamos falando de saúde. É 0800 333 8000. Saúde São Lucas, há mais de 30 anos cuidando da sua saúde. Depois do intervalo, vamos mostrar que os praticantes de mountain bike de Bauru contam agora com um local de treinamento nos moldes das melhores pistas da Europa e Estados Unidos. E no quadro Memória Record, vamos relembrar momentos da carreira do ex-goleiro João Marcos, com passagens por grandes clubes paulistas e seleção brasileira. Ele fala do drama vivido após parar de jogar futebol. Até já! Esporte Record Interior já está de volta para falar de um esporte bem radical. Praticantes do mountain bike de Bauru e região contam agora com um local de treinamento nos moldes das melhores pistas da Europa e Estados Unidos. Obstáculos radicais tornam a prática do esporte ainda mais radical. Descer uma escadaria dessas em cima de 2 rodas não parece ser tarefa fácil. Mas para quem já anda de mountain bike há anos, como Felipe, não é tão complicado. Esse é apenas um dos obstáculos da pista que foi construída há poucos meses em Bauru e que tem 1,5 km de extensão. O gosto pelas trilhas fez o jovem expandir as pedaladas que fazia pelas ruas também para as pistas. Bauru já tem várias trilhas, é um lugar muito bacana para o mountain bike, mas eu acho que faltava um pouco alguma coisa mais agressiva, com pulos, alguns desafios mais técnicos. E para quem gosta também de ter as bikes com mais suspensão, de encarar buracos maiores, para mim é um desafio novo e eu gosto dessa modalidade, que é uma modalidade um pouco mais agressiva, como eu falei, e eu acho que isso é o melhor ponto, é te dar mais opções em Bauru. Esse tipo de pista é muito comum em países como Canadá, Europa e costa oeste dos Estados Unidos. No Brasil, é um conceito novo, mas que já tem vários adeptos. Matheus é um deles. Pedala há mais de 6 anos e viu nessa pista uma maneira de tornar o hobby ainda mais frequente. Desde então, corre para lá com os amigos e não dispensa os acessórios fundamentais. A pista tem obstáculo de terra e de madeira. Também de madeira, que são conhecidos como North Shore. E daí tem desde os mais simples até os mais complicados, complexos aí, que o pessoal pena um pouquinho para passar. Quais que são os equipamentos necessários para andar na mountain bike? Bom, o mais importante mesmo é o capacete, né, e uma luva. Capacete, sim, bem importante. E daí vai joelheira, cotoveleira, daí vai mais da pessoa que vai andar. Mas o capacete mesmo é o mais importante. Os diversos obstáculos deixam a pedalada ainda mais eletrizante. Felipe garante que mesmo para quem está apenas começando, depois de conhecer o percurso é só curtição. Aqui no Bike Park tem vários níveis, desde um iniciante pode andar aqui, tanto uma pessoa com um nível técnico avançado consegue se divertir bastante aqui, mas com certeza isso é gradual e você começa no mountain bike, com o tempo você vai se sentindo mais confortável, você vai se adaptando à sua bicicleta, isso tudo faz bastante diferença. Uma vez adaptado à sua bicicleta e ao terreno e a algumas variáveis do mountain bike, eu diria que 90% só prazer. A mountain bike ou bicicleta de montanha é bem diferente de uma bicicleta convencional por vários fatores. Essa aqui, por exemplo, tem suspensão no quadro e no garfo, pneus mais largos e mais pesados, além de freios mais potentes. Tudo isso para que as manobras sejam realizadas com maior perfeição e segurança. A bike ela fica mais estável, né? E também o freio mais potente ajuda a gente aí quando tá rápido, suspensão, tudo ajuda, né? Então fica o convite para quem quer experimentar essa modalidade. Se alguém tinha dúvida se o iniciante conseguiria enfrentar esse desafio, está aí a palavra de um grande conhecedor do esporte. A mountain bike é um esporte bem legal, a galera que pedala gosta do que faz.
E tem que vir aqui sem medo e meter a cara aí na brincadeira, porque é bem legal. Muito bacana. A pista de mountain bike está localizada no cartódromo Toca da Coruja, em Bauru. Agora é hora do quadro Memória Record. Hoje nosso personagem é o ex-goleiro João Marcos. Ele saiu de Botucatu para brilhar em clubes como Noroeste, São Bento, Guarani e Palmeiras. O jogador chegou a defender a seleção brasileira, mas no final da carreira, João Marcos viveu um grande drama pessoal. Confira. Foi nesse campo, na Associação Atlética Botucatuense, que João Marcos deu os primeiros passos na carreira. Ele era jovem, tinha apenas 16 anos, mas como todo garoto, sonhava em um dia ser um grande craque do futebol. Hoje ele retornou ao local e lembra com saudade dessa época. Eu estudava na Escola Sevilha aqui em Botucatu e o professor viu que eu tinha jeito para ser goleiro, convidou eu para vir na associação que estava precisando de um goleiro. E eu perguntei se dava uma carteirinha de sócio-atleta, porque eu queria vir nos bailinhos de sábado à noite, né? Falei, não, dá sim. E eu vim, acabei, o velho Ganchumo, o antigo jogador, que foi o que me conduziu até o Guarani, ele já no primeiro treino meu, ele já assinou o contrato comigo, eu treinei mais 2 semanas, não recebi a carteirinha, não deu para mim em bailinho nenhum, mas já estava no Guarani depois de 2 semanas. E ali começou minha carreira dentro do Guarani. O craque lembra de alguns momentos em campo que marcaram sua vida até hoje. Um deles foi enfrentar o rei do futebol. João Marcos, na época, defendia o Guarani e Pelé, o Santos. Ainda no vestiário, o goleiro já pensava na possível goleada que poderia sofrer. Eu não conseguia nem pôr a faixa no meu pé. Meu joelho tremia. Falei, nossa, encerrou minha carreira, né? Começou o jogo, 1 minuto de jogo, 1-0 para o Santos. Falei, nossa, vou tomar uns 12, 10. No segundo lance foi interessante que o Carlos Alberto desceu para a linha de fundo, eu não esqueço desse lance. Cruzou para a área, o Pelé subiu e cabeceou lá no ângulo meu. E eu fui e coloquei para escanteio. Eu estava caído no chão, o Pelé passou por mim, passou a mão na minha cabeça e falou, boa bola, hein, garoto? Ah, dali, filha, foi até os 45 do segundo tempo, 1-0. Daí eu peguei tudo que tinha direito. Daí no finalzinho do jogo, o Pelé saiu cara a cara comigo, como ele estava iniciando sua carreira, eu quis ajudá-lo e deixei ele fazer um gol em mim. A carreira do goleiro começou a decolar em 75, quando o João Marcos foi para o São Bento de Sorocaba. Mas o destino reservava planos ainda maiores para o goleiro. Depois de rodar por clubes importantes do interior paulista, João Marcos deu mais um grande passo na carreira, ao se transferir para o Palmeiras. Um sonho de menino que se realizava. Eu acho que o Noroeste foi um trampolim, foi onde ele fez o nome. Colocou eu, cada 2 meses, 1 mês e pouco, tinha algum time interessado em comprar o meu passe. E o Noroeste não queria se desfazer de mim. Até chegou um momento que eles resolveram me negociaram com o Palmeiras. Foi uma coisa que era o time do meu coração, né? O Palmeiras era o forte que eu gostaria de vestir a camisa do Palmeiras. Não dava para ser melhor. Atuações históricas, ídolo de time grande e goleiro de seleção. Em 1983, o jogador foi chamado para defender a seleção brasileira pelo então técnico Carlos Alberto Parreira. João Marcos, como foi vestir o uniforme da seleção brasileira? A maior glória para um jogador de futebol é ele chegar à seleção brasileira, né? Quer dizer, na hora da convocação foi fantástico, né? Você se sentir chamado entre tantos goleiros bons que o Brasil tinha na época, está entre os 2 melhores, né? Então foi uma satisfação muito grande participar da seleção brasileira. E qual o primeiro jogo com a camisa verde e amarela? Eu joguei, tinha 2 jogos que era para mim jogar, mas não deu para acontecer porque eu estava me contundir. E eu joguei contra o Uruguai, em Curitiba, um jogo que não era mais o Parreira, era o irmão do Zico. É onde nós ganhamos de 1-0 do Uruguai.
Mas a carreira foi bruscamente interrompida aos 38 anos. Depois de sair do Palmeiras, o goleiro foi contratado pelo Grêmio. No Rio Grande do Sul, a carreira teve fim de forma dramática. Uma contusão seguida de uma cirurgia mal sucedida. Em 1986, João Marcos pisou no gramado pela última vez. Aquela insegurança que você tinha de jogar, né? Ou será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? E assim foi até o último jogo, quando eu falei que quando eu cometesse a primeira falha que eu achasse que eu fosse responsável, eu pararia de jogar. E isso aconteceu em Porto Alegre. Já eu tinha ido para o Grêmio de Porto Alegre, eu tinha disputado o ano todo, tivemos uma campanha muito boa disputando a Libertadores. Infelizmente fomos vice-campeões da Libertadores. E no último jogo, um jogo amistoso contra o Internacional, saiu uma falta de fora da área, a bola bateu no meu braço e eu não consegui segurar a bola, eu soltei. E o jogo terminou empatado 1-1. Eu cheguei em casa e falei que aquele tinha sido o último jogo que eu faria dentro do futebol, que eu não iria jogar mais. Em vez de eu procurar um médico que tivesse atualizado dentro da medicina e ele falasse para mim, olha, João, você vai operar, daqui a 4 meses você está jogando, seu braço vai ficar normal. Eu não procurei uma segunda opinião, né? E encerrei minha carreira. Depois de encerrado que eu vim a saber. Daí já o tempo já tinha passado, né? Com as luvas penduradas, João Marcos enfrentou a depressão. O álcool virou companheiro e o vício foi soberano por 10 anos. O adversário era grande, forte, parecia invencível, mas o ex-goleiro conseguiu superá-lo. Eu mesmo não percebia. As pessoas que estavam em minha volta é que sentiam o drama de ver o que estava acontecendo comigo. Porque mesmo nessa fase aí eu tentava ajudar pessoas que bebiam, levei alguns amigos meus para Lins, internar em Lins e tal, mas eu não percebia que eu já estava no caminho, né? E daí cada vez mais foi aumentando, piorando, até eu chegar num ponto muito triste que eu achava que seria muito difícil sair daquilo, né? E lembrando da juventude minha, toda vez que as coisas apertavam para mim, eu falava, oh, meu Deus, me ajude que eu prometo para o senhor que eu vou ler a Bíblia. E como eu estava em casa e não saía, e tinha uma Bíblia bem em cima da mesa, eu abri aquela Bíblia e comecei a ler aos poucos, né? Cada dia li um pedacinho e tal, até quando eu cheguei no final da Bíblia. Pô, foi uma euforia para mim muito grande aquele dia, né? E depois disso eu já senti que as coisas dentro de mim já estavam diferentes, que eu já não tinha mais os sintomas que eu tinha, já comecei a me sentir uma pessoa normal. Daí Deus começou a mostrar as coisas que Ele tinha feito na minha vida. Há 4 anos recuperado, João não se arrepende de nada. O vício serviu como lição. Hoje ele ajuda jovens que estão passando pela mesma dificuldade. A vida do ex-atleta e as experiências vivenciadas por ele despertaram a atenção do jornalista Eric Facioli. Ele resolveu escrever uma biografia para deixar a história registrada. A gente conta toda a história, todos os altos e baixos dessa carreira, uma carreira muito bonita e principalmente uma história de vida muito bonita. Acho que é isso que é o legal de contar essa história. História de jogador de futebol tem muitas e vão ter muitas ainda, mas uma história de vida igual a do João Marcos, com todo esse exemplo que ele dá, eu acho que isso que é o importante. João, um grande exemplo de superação, viu? Um abraço no seu coração. E agora, falando em abraço, eu queria aproveitar o pessoal lá do Altos da Cidade, Ademir Almeida, Luiz, Wellington, aquele abraço para vocês, viu? E queria mandar um beijão também para o Robson lá do Samambaia. Criança, hoje você deve estar assistindo o programa, né? Por favor, hein? Senão vai falar que a do Vale não mandou, e a do Vale mandou. Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Agora vem a Fernandinho Baixo com Visita na Record. Valeu, equipe de primeira. Tchau!